Campo das Artes. Cultura no ar. Literatura, artes visuais e música. Campo das Artes. Cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Apoio Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Muito bem, começa agora mais uma edição de Campo das Artes e quem retorna ao programa é a designer, autora e ilustradora Raquel Matsushita. Ela é a autora de uma obra que nós já abordamos aqui em Campo das Artes, que é Fundamentos Gráficos para um Design Consciente. É uma publicação da Musa Editora, mas a Raquel também é autora de um livro de ficção chamado Mínimo Múltiplo Comum. Tudo bem, Raquel? Tudo bem. Prazer recebê-la novamente. Prazer é retornar aqui e falar com vocês. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Raquel, nossa conversa de hoje, vamos começar sabendo mais detalhes a respeito dos cursos que você ministra. Isso vem de quanto tempo? Que tipo de assunto você gosta mais de abordar nos seus cursos? Eu lembro que você falou na entrevista anterior também do seu prazer muito grande de construir relacionamentos e também desenvolver trabalhos nesses cursos. Você mencionou inclusive creio que no Paraná, numa feira de livros. Sim. Como é que são esses cursos? Em Maringá. O curso maior que eu dou, né? Maior que eu digo assim, é um curso são 5 ou 6 aulas, né? E aí dura em torno de 2 meses. Esse curso é bem focado em design gráfico, né? Então, eu comecei a dar esses cursos lá no meu escritório mesmo. E aí é um curso que tem teoria e prática. Então, escritório aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, sim. E aí, esse curso, como tem exercício, todas as aulas têm a parte teórica e depois tem um exercício, tem um número limitado para eu poder dar realmente atenção, um retorno para todos que trabalharam no exercício, né? Então, assim, e o escritório também não é tão grande, então, assim, no máximo de 12 a 15 pessoas, né? Então, eu comecei dando esses cursos lá, e é um ambiente muito acolhedor, né? O lugar onde eu trabalho e tal, e as pessoas que se inscreviam também eram muito da minha área, então, assim, editor de arte de uma editora, que aí, né, vinha fazer o curso, ou assistente de arte de um outro lugar, ou designer que está mais começando, enfim, pessoas interessadas, mas muito do meio, assim, né? E eu adoro, eu não só dou o curso, né? Eu aprendo muito com o que eu ouço, porque eu ouço todos os comentários que vêm de fora, dos lugares que eu não estou mais dentro, né? E aí, eles naturalmente, os cursos começaram esse curso especificamente, ele começou a migrar para outros lugares. Então, aí o Sesc me chamou para dar o curso, que era o Sesc Ipiranga, que aí eu fui dar o curso lá e foi muito legal, porque daí já era outro público, né? E o Sesc é maravilhoso, né? Eles realmente fazem o conhecimento andar ali, né? Então, eu gostei muito de fazer lá. Também coloquei um número limitado, porque eu acho que se eu abrisse muito... eu gosto muito de dar uma atenção especial para todos, né? Então, eu acho, mesmo fazendo no Sesc, eu pedi para que o número fosse limitado. Então, a gente manteve o número 15, né, de participantes. E pretendo muito repetir, porque eu adorei a experiência fazer com outras pessoas de várias idades, né? Então foi gente bem novinha, foi gente mais velha, eu achei isso maravilhoso, acho muito bom quando tem essa mistura, porque é um jeito de aprender mesmo, né? De trocar o olhar. Então, é sempre o design. O foco é sempre, né? design. E aí ele foi meio andando, assim, né? Então eu fiz em alguns outros lugares. Agora eu estou combinando esse curso na periferia, que eu acho também que é muito, muito legal, vou aprender muito lá. E aí quando eu fui... E oficinas. Aí as oficinas, elas variam um pouco, assim.
eu trato muito de design, mas aí eu falo muito da construção do livro, de ilustração. Eu monto uma oficina de acordo com o que estão me pedindo, né? Eu ia comentar essa de Maringá que você falou, porque quando eu comecei a sair de São Paulo né, e fui fazer um curso lá, que daí a gente pode fazer esse paralelo com o interior, assim, porque lá realmente uma coisa que eu ouvi foi que não tem muita oferta, né, de cursos assim, como tem em São Paulo. Em São Paulo está cheio de curso, né, de ilustração, design, escrita e tal. E eu adorei, assim, as pessoas estavam muito empenhadas, e isso é maravilhoso, porque aí a troca, ela não precisa, porque às vezes eu sinto assim que precisa de um tempo para a pessoa realmente estar lá e se abrir, porque estar lá não quer dizer que a pessoa está aberta, né? Mesmo que ela esteja presente. Então, às vezes, para ela se abrir mesmo, e para se abrir para o conhecimento, tem que se abrir mesmo, tem que tirar, né, o seu escudo e falar, ó, não sei, vamos aprender, vamos tentar, tentei, não ficou bom, não faz mal, porque a gente mexe com desenho, a gente mexe com cor, a gente mexe com coisas que muitas vezes a pessoa pode ficar um pouquinho travada ou com vergonha. Lá, acho que não sei se não querem perder tempo. Então, no primeiro dia, tudo bem, foi uma oficina longa, era da 1 às 6, eu acho, ou às 5. Era a tarde inteira, todos os dias. Então, a primeira tarde, o pessoal já se jogou, se abriu, assim. E eu achei maravilhoso, porque daí eu entrei, né? E a gente criou uma relação quase íntima mesmo, assim, durante esse curso, né? E eu achei isso uma coisa muito nova para mim, da pessoa se abrir muito, não vamos perder tempo, né? E eu acho que o interior tem, eu acho que um pouco isso, essa carência. Então, quando as duas pontas se unem, é maravilhoso, né? Raquel Matsushita, de volta ao campo das artes. Raquel é autora de Fundamentos Gráficos para um Design Consciente. Raquel, a nossa promessa de hoje, que já estamos realizando, de abordar os seus cursos, mas nós também, no programa anterior, deixamos entreaberta a janela de possibilidade de se pensar um trabalho semelhante especificamente para o interior. Olhar para o interior sob, evidentemente, o aspecto do design, o detalhe, todas as possibilidades de enxergar design no contexto do interior. Eu anotei, inclusive, que alguns aspectos que você achou na entrevista anterior que seriam relevantes de abordar, a questão das cores. Você falou de pesquisar, de aprofundar as cores que ficam exuberantes ou ficam, obviamente, muito disponíveis nos interiores todos. Você falou do design e nomes que são atribuídos, são dados a fazendas, chácaras, lojas, né? Você até mencionou a oficina do Pedro e falou da questão da qualidade disso, né? Que poderia se pensar de uma outra forma. Você falou do espantalho. E então é isso. Já ali na entrevista anterior, você mencionou talvez já um repertório para se pensar num curso voltado para discutir, abordar o design no interior. Aí que está. Eu acho que no interior do Brasil, né? Sim. Claro, no Nordeste seria talvez uma abordagem X. No interior de São Paulo, uma abordagem Y, e assim por diante. Eu não sei se precisaria ser assim segmentado. Eu acho que eu levaria o que né, o que temos e difundir isso igualmente no Nordeste, no Sul, em todos os lugares. E eu acho que assim, no interior, se a gente vai para o interior, por exemplo, hoje o que está acontecendo são são criações de muitos coletivos, né? E como a gente estava falando, né, há pouco sobre a dificuldade mesmo hoje em dia da economia, do governo como está e tal, os coletivos eles estão se juntando para se virar. Vamos fazer a gente, né? Não depender de ninguém. Eu acho essa informação muito importante.
seriam coletivos de que natureza? Coletivos de criação. Então, por exemplo, vamos supor, se no interior as pessoas se mobilizam para formarem esse tal coletivo e elas... Claro, cada coletivo vai querer criar o que lhe move, né? Mas, no meu caso, por exemplo, se eu fosse fazer um curso e incentivar a formação de um coletivo, imagina que legal, um coletivo de artes gráficas no interior. E aí eles vão começar a estudar, ministrar cursos então, aí, sobre cor, porque cor é realmente uma ferramenta maravilhosa no design, né? E aí serve para tudo. Então, imagina se esse coletivo gráfico começa a cuidar de tudo. Então, é o jornal local, o próprio livros independentes, ou revista, qualquer publicação independente que fale sobre aquela cidade e muito mais, né? Fale sobre o mundo, ou sobre naming, que é inventar um nome para a empresa, qual vai ser esse nome, porque naming é uma coisa que as pessoas, a gente fala, põe lá, oficina do Pedro, né? Não, assim, inventar um nome para uma empresa é uma profissão, né? É uma coisa muito difícil de fazer, né? Então, levar isso a sério, colocar o nome, depois disso, desenvolver o logo. Então, imagina um coletivo gráfico que tenha todo esse embasamento para cuidar mesmo da onde vive, né? Eu acho que seria bem interessante, né? Você acha possível? Você acha que há condições reais de desenvolvimento de um curso, oficinas dessa natureza que você acabou de abordar e da criação de eventuais coletivos exatamente para manter disponível essas informações nos interiores? Eu acho que é possível em grupo, né? Eu acho que é possível, por exemplo, se fosse para fazer por exemplo, poderia existir um programa de uma entidade talvez que ordenasse tudo isso, não sei, por exemplo, um SESC, não sei. E aí chama os profissionais para ir lá ministrar e tal. Ou um coletivo que se una ali como base e comece a convidar as pessoas. Porque, por exemplo, eu não tenho condições, por exemplo, de criar um coletivo no interior. Mas se tiver um coletivo e eu recebo um convite para dar aula lá, eu vou com o maior prazer, né? Então, eu acho que sim, eu acho que é possível... se todo mundo formar mesmo essa força-tarefa, né? Você acha que já há uma, digamos, não é bem uma cultura consolidada, mas que já há exemplos importantes de formação e de manutenção desses coletivos? Eu acho que a gente está começando. Eu acho que a gente está, exatamente por causa da crise, porque a crise é sempre uma oportunidade, né? De repensar, de como é que não está dando certo assim, o que eu faço. Então, eu acho que exatamente por causa da crise, as pessoas estão se mobilizando em eventos, em trocas. Tem muita feira de livros independentes agora pipocando. Eu acho que no interior tem muitos SESCs também que estão sempre fazendo... tem muitos colegas meus, hoje eu vou para o SESC Jundiaí, sabe? Indo viajar para ministrar cursos. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que a roda está andando. Uhum. E aí eu não sei se eu estou um pouco otimista, mas eu acho isso bem interessante. Mesmo que os cursos tenham menos pessoas, porque as pessoas estão muito sem dinheiro, né? Eu acho que tem que continuar, faz com pouca gente. Mesmo lá no estúdio último que eu dei, foram metade dos inscritos. Eu falei, não, vamos, porque é o que dá para fazer, vamos fazer com metade, né? E foi muito interessante, porque aí eu dei eu dei atenção redobrada. Então, e como acho que tinham 5 pessoas, o que aconteceu? As pessoas ficaram íntimas. Era pouca gente. Então, o trabalho pegou mais fundo, sabe? Teve uma entrega maior ainda, né? Raquel Matsushita, em Campo das Artes. Raquel, nós conversamos aqui a respeito de um eventual curso para os interiores, para esses lugares... que podem ser mais distantes ou não tão distantes assim,
Mas, de todo modo, você chegou em algum momento, você chegou a pensar em como seria os temas que você abordaria, como seria dividido esse curso, seja para coletivos ou não, entendeu? Porque também pode ser, sei lá, para empresas, né? Existem empresas muito fortes, instituições muito fortes, você citou o SESC e tudo, mas você já teria um repertório para esse eventual curso? Eu teria, sim. Eu acho que eu faria os pilares que eu acho que são fundamentais mesmo para pensar a criação, né? Como eu trabalho muito com livro, ainda que seja design gráfico, e esses pilares eles podem ser aplicados para todo o campo do design, eu acabo um pouco puxando a sardinha para o livro, né? Porque é o que eu faço, Sim. É o que eu adoro fazer, eu acabo puxando um pouquinho para lá. Mas, ainda assim, eu sempre ponho nos exercícios, para não ficar muito livro, eu ponho exercícios que são cartazes, para poder, né, abarcar um pouquinho mais. Agora... eu falaria muito sobre história, porque eu acho que é muito importante a gente saber um mínimo de história para poder, inclusive, transgredir, né? A gente transgride porque a gente sabe das regras. Se a gente não conhece as regras, a gente não transgride, né? Então, eu daria história, daí entra a história do design, história da tipografia, até a história das cores, porque a história das cores tem várias teorias desenvolvidas, né? Então, teorias diferentes. Quando Goethe faz a dele, por exemplo, ele introduz a luz natural, ou seja, todo mundo fazia ali no laboratório fechadinho. Newton, tal, ele introduz um dado que é vida, né? E daí... todo mundo meio que, na época, esse cara é louco, né? O que esse cara está falando? Depois, na Bauhaus, ela foi super elogiada, e hoje ainda e tal. Então, assim, história da cor também é legal, também é bem importante saber, né? Sim. Então, eu abordaria toda essa parte de história. Depois eu abordaria separadamente, então, tipografia, porque tipografia, todo o desenvolvimento até hoje, eu acho que tipografia é um dos assuntos mais difícil. Parece que escolhe uma tipografia, parece que é fácil, né? Mas é muito difícil você escolher a tipografia certa para o projeto, né? Tem tipografia que é muito marcante e você fala, essa tem tudo a ver. E tem outra que não. Tem projeto que pede uma tipografia muito neutra, quase invisível. Você não percebe o desenho dela. Você lê muito bem. Legibilidade, para mim, é bem importante. Eu sempre quero facilitar a legibilidade, seja com qualquer desenho de letra, porque esse é um convite para a leitura, né? Uhum. Então, eu não vou estraçalhar o texto, tá muito legal assim e tá difícil de ler. Eu acho isso, é a minha opinião pessoal, né? Eu sempre quero convidar a leitura, né? Então, tipografia, para mim, seria um dos pilares mais importantes do design. E, bom, cor, falaria muito de cor, porque a composição de cor, ela traz mensagem, e ela traz mensagem de uma maneira não racional, é uma maneira muito sensorial. Uhum. Só que para a gente que está escolhendo a cor, a gente escolhe com intenção. Então, não é sensorial. Para a gente é uma escolha quase técnica, né? Eu vou usar isso para despertar isso. Eu estou escolhendo essa cor com a intenção de passar ou reforçar ou potencializar alguma mensagem, né? Uhum. Agora, para quem vê, não. Para quem vê é muito mais sensorial. E então falaria muito sobre cor, sobre roda de cor, sobre a relação entre as cores, que essa é a coisa mais interessante para mim. A cor, ela se comporta diferente no meio colorístico de onde ela está, né? Então, o vermelho se comporta de um jeito em tons de amarelo e laranja, e esse mesmo vermelho vai se comportar de outro jeito em tons azuis, marrons, verdes. A cor, ela não é uma coisa fixa. A cor, ela tá como a gente, né? Como o ser humano, né? A gente tá numa relação com o outro. Uhum. A cor é igual, né? Então, eu falaria muito sobre isso também. E produção gráfica. Assim, produção gráfica é uma coisa bem técnica, mas é muito essencial, eu acho, né, na construção do conhecimento, porque é muito gostoso criar e tal, mas você cria, não tem o mais importante, você cria
dentro de algo possível, né? A gente não está falando de trabalhos de artistas, a gente está falando, não é uma coisa diletante, é uma coisa técnica. Então, claro que você pode fazer um design autoral, pode viajar, pode inventar isso e aquilo. Agora tem a técnica. Como você vai fazer isso? Ou seja em escala industrial, seja independente mesmo, nessa onda que a gente está falando da produção independente. Mas tem que saber que papel vai usar, qual é a gramatura, qual é o formato, como vai prender, como vai, né? E essa parte técnica, você precisa saber realmente como funciona lá na gráfica tipos de impressão. E para você saber entender muito bem como funcionam os tipos de impressão, você precisa saber a história das artes gráficas. Então a gente voltaria lá para Chilo, lá para Lito, impressão, voltaria lá para as cavernas, na verdade, né? Então eu acho que esse conhecimento, essa mescla da história para agora, para o digital, que é o hoje, ela faz toda a diferença para você, inclusive, mexer com o digital, mexer pensando em pranchas de impressão. Acho que faz toda a diferença você conhecer um pouco da história para você poder fazer, pôr a mão na massa mesmo, né? Eu acho que eu abordaria isso, assim. Muito bom, excelente. Raquel Matsushita, autora de Fundamentos Gráficos para o Design Consciente, e também do Mínimo Múltiplo Comum. Queria daqui a pouco abordar um pouquinho a respeito desse seu livro de ficção. E a Raquel Matsushita é a convidada desta edição de Campo das Artes. O programa Campo das Artes conta com o apoio da Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Você acompanha o programa Campo das Artes pelo elcanal.net, através do aplicativo gratuito Rádiosnet, às quartas-feiras, 5 da tarde, sábados e domingos ao meio-dia, e às segundas-feiras, às 9 da noite. Tem mais! Todas as edições estarão disponíveis para você, internauta, pelos nossos podcasts, através dos aplicativos Spotify e SoundCloud. Além disso, estamos no YouTube e no Facebook. Nosso e-mail é campodasartesoficial@gmail.com. Repita! campodasartesoficial@gmail.com. Campo das Artes, cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Raquel Matsushita, de volta ao Campo das Artes. Raquel, eu estava aqui meditando, ouvindo as suas observações, e lembrando que, por exemplo, no estado de São Paulo, o interior do estado de São Paulo é muito rico em equipamentos, em disponibilidade de universidades, por exemplo, os diferentes campi, né, que estão à disposição, digamos, pensando só nas universidades estaduais, que são 3, né, a Unesp tem várias cidades que ela tem, disponibiliza, né, as suas atividades, mesma coisa a USP. Então, me ocorreu o seguinte, é um interior muito rico e também muito forte em termos de disponibilidade de informação, educação e assim por diante. Esse aspecto torna o estado de São Paulo um pouco diferente dos outros interiores. O que eu quero dizer é o seguinte: já teria a disponibilidade, estaria disponibilizada a informação a respeito de todos os aspectos do design gráfico, ou também, nesse sentido, é muito ainda precária a informação disponível, os especialistas, as pessoas que podem se interessar, ou já há isso de uma maneira mais sistematizada, de modo que as pessoas elas tenham acesso. Por exemplo, o seu livro estaria em várias bibliotecas, nas universidades, em locais, centros culturais e assim por diante do interior.
Eu acho que dentro da universidade, aí já é um pouco, já é diferente, né? Eu acho que sim, eu acho que daí tem mais acesso, aí tem os professores, tem toda, né, a estrutura lá. Dentro lá, eu acho que seria super legal também fazer um curso numa universidade lá, mas eu acho que lá, sim, tem sim, acho que tem mais acesso, sim. Eu não sei direito do livro especificamente, né, fora de São Paulo, né, mas quando eu falava de coletivo, era até uma coisa um pouco mais fora da universidade. Pode ser junto também, né? Sim, pode ser junto também. Sim. Mas, inclusive, eu acho interessante. Eu acharia interessante até mesclar essas duas áreas, esses dois perfis, né, que a gente está falando. Eu acho interessante misturar mesmo também. Eu queria só agregar uma observação. Porque assim, se você mistura, você tem um perfil que é de lá, é do bairro, é uma coisa mais fechada, que se abre para uma universidade, e a universidade também se abre para eles, para haver essa mistura real mesmo, de você olhar para o outro e falar, é assim, o outro olhar para você, é assim, e realmente trocar, né? Na entrevista que nós fizemos com a professora Ana Carla Bliacheriene, assim, de um foco muito forte na tecnologia, mas eu fiz uma questão para ela que eu parcialmente reproduzo aqui para você, que a minha pergunta era exatamente nesse sentido, um sentido muito semelhante a esses coletivos, mas do ponto de vista da iniciativa individual da sociedade, digamos assim, das pessoas, eu pensava em lugares com sobras, com riquezas maiores, riqueza maior material mesmo, por exemplo, do agronegócio, e aquilo ser aproveitado para as pessoas levantarem equipamentos como centros culturais, estratégias de desenvolvimento artístico, disponibilização de bens no sentido de criação e de bens culturais que poderiam ser absorvidos por esses lugares por iniciativa da própria população. Uhum. Inclusive, era uma distinção em relação ao Estado, entendeu? Sim, seria maravilhoso, né? Então, eu entendi, inclusive, a sua palavra a respeito desses coletivos e imediatamente associei a isso, que não é só uma coisa de iniciativas assim, sem estrutura, que essas iniciativas de coletivo, elas podem ter uma superestrutura, inclusive, né? Sim, se tiver, seria quase um apoio financeiro mesmo, né? E não só financeiro, mas de estrutura física, ter um lugar, ter uma sala, ter uma prensa, ter tinta, ter material, né? E seria muito legal isso. É exatamente isso. Eu acho que é uma questão das pessoas quererem se organizarem, né? Quererem se organizar, exatamente. Porque eu sinto, pelo menos, eu tenho essa postura, né? De ir lá e fazer. Ir lá eu vou com o maior prazer, assim. Então, eu conheço muita gente, meus colegas, que também fazem isso. A gente faz muito o que gosta, né? Então, é muito prazeroso para a gente ir para um lugar e desenvolver algum trabalho lá, né? E na minha experiência, eu aprendo muito quando eu vou também, né? Não vou numa postura de dar, eu vou numa postura de trocar, né? Uhum. Eu aprendo muito. Eu fiz oficina numa ONG na periferia, que foi maravilhoso. Eles me agradeciam e falavam, não, eu que agradeço, assim, eu aprendi muito aqui, não só em relação humana, aprendi em ouvir o que ele traz, né? Que eu tenho bastante contato com criança, então, quando eu vou em escola, em feira de livro e tal, e as crianças, como os adultos, né, tem os perfis diferentes, assim, então eu aprendo muito com todos eles, né? Já fui em escola de elite, assim, que também olhar, assim, até às vezes a gente se assusta quando entra num território que não é muito conhecido, né? E eu falei, nossa, né? Eu achei elas super travadinhas, com uma dó, um dó, assim. Aí eu entendi também da onde vinha um pouco essa trava, né?
E aí tentei puxar para mim, né? Isso você está falando nas escolas de elite ou na periferia? Então, eu fui nos extremos. E aí é muito diferente as crianças da periferia, da elite e do meio, né? Por exemplo, meus filhos estudam em escolas mais alternativas, então é um meio termo ali, né? E aí conviver com todas as pessoas, né, de diferentes níveis, eu acho muito legal. Sem dúvida. Eu aprendo com todos, na verdade. Inclusive por contextos e experiências diferentes, né? Sim, é. Raquel Matsushita. Raquel, daqui a pouquinho a gente volta para o Fundamentos Gráficos para um Design Consciente, mas eu queria saber sobre o mínimo múltiplo comum. Por que você desejou fazer um livro de ficção? Olha, eu comecei a escrever os contos. É um livro de contos? É um livro de contos, Eu comecei a escrever os contos e eu não tinha uma intenção, talvez até consciente, mas eu só queria escrever e não sabia o que eu ia fazer com aquilo, né? E aí eu comecei a escrever, escrevi muito, fiz uma oficina de escrita e escrevi muitos contos, muitos. E aí eu fui selecionando, isso aqui eu acho que é legal. Fui selecionando, e aí cheguei num número que eu achava que podia dar um livro. E aí e fiquei com muita vontade de publicar, porque são todas questões um pouco que me tocavam, que são doídas e que são relações humanas. É um livro muito mínimo múltiplo comum. O título, né, é muito isso mesmo, né? Ele é o comum, ele é o cotidiano, não tem nenhuma epopeia, assim. É você ter o tempo de parar e olhar um besouro e refletir sobre a sua relação, seja com o filho, com o pai, com o namorado, o que for, né? Então, eu fiquei muito instigada em trazer isso, fazer isso nascer, né? Não ficar só para mim. E aí eu também, quando ele estava pronto, assim, nos textos, eu pensei, eu quero colocar imagens. Eu queria muito colocar imagens, porque a imagem quase que faz parte de todo o meu trabalho, Sim. né? E aí eu fiquei uns 6 meses para conseguir encontrar um caminho, porque é um livro adulto. Então eu queria muito imagens um pouco mais abstratas, assim. E aí quando eu encontrei o caminho, fiz as imagens, que são gravuras, né? Gravuras do corpo. Fiz as imagens, montei um livro, aí montei um ritmo para ele. Tem um ritmo que desconstrói um pouco o leitor do lugar que ele chega. Então, você compra um livro de contos. E aí tem um primeiro caderno de 16 páginas, que são só imagens. Então, quando você entra no conto, você já passou por um túnel ali do sensível, né? As imagens, é arte, né? A arte desperta isso. Ou não, porque se não despertar também está tudo bem, você simplesmente passou por isso e começa os contos, né? Mas eu tento despertar isso com as imagens. Então, quando você entra no primeiro conto, você já está desconstruído, porque não era o que você esperava. Quando a gente abre um livro de contos, a gente espera o rosto e depois o dedicatório e o conto, né? Uhum. E aí você entra desconstruído. E aí você vai para os contos. E no final do livro, tem outro caderno de 16 páginas de imagens. Só que você já não está mais desconstruído, porque você já leu a primeira imagem desse final, é a mesma imagem que termina a primeira leva. Então, você reconhece ali e você já está íntimo. É como se você já tivesse... Se na primeira vez o leitor se surpreende e fala, o que é isso que está acontecendo? Na segunda, ele já está íntimo de mim. De mim, eu digo do livro. Uhum. Então, ele já sabe o que vai acontecer. Ele passa pelaquela imagem. A segunda, a terceira, ele não se surpreende. Ele sabe o que vai acontecer. E eu queria que ele soubesse, eu queria ter construído no decorrer da leitura essa relação de intimidade. Uhum. E aí vem mais de novo, né? Mais 16 páginas de imagens, né? Ok, então esse foi um apanhado a respeito de mínimo múltiplo comum. Raquel, Design Consciente, ele foi lançado em 2011, foi isso? Foi. Isso, né? Foi. E já são 8 anos, né? Sim. Qual o balanço, assim, qual o olhar que você tem para ele hoje, do que ele representou,
da sustentabilidade dele. Aliás, esse foi um tema falado na nossa entrevista anterior, né, desse aspecto no contexto do design, e que eu achei muito interessante, mas a permanência dele, os frutos que ele trouxe para você, para o seu trabalho. Olha, esse livro, eu lembro que desde que eu fiz o esqueleto, né, que eu fiz uma estrutura dele, né, de como ele seria e que caminho que eu queria abordar para ele, eu pensei numa coisa que esse tipo de conhecimento ele não envelhece, né? Ele está ali, né? Sempre. É claro que se eu fosse fazer uma reedição hoje, eu poderia incluir coisas. Mas tudo que está nele é história e é prática. E a prática a gente usa até hoje, né? É a mesma prática, né? Eu poderia incluir algumas coisas, por exemplo, do digital. Mas, essencialmente, ele seria exatamente igual. Eu ainda sou muito feliz com ele hoje. Assim, eu acho que é um livro que não envelheceu, né? Porque ele não é um livro datado exatamente. E é também um recorte. É um recorte do meu olhar sobre o design. E esse recorte, eu acho, ele pode se modificar, mas a essência dele, eu acho que é muito difícil mudar. Eu não vou, de repente, virar uma pessoa que não vai considerar, por exemplo, o conforto da leitura, a legibilidade. Eu acho que isso dificilmente eu mudo no meu trabalho, né? Então, a menos que seja com consciência aquela página, eu quero que não seja lida. Daí tudo bem, é outra história, mas no geral, né? Então, eu acho que é um livro que, nesse recorte, que é o meu recorte, ele não envelheceu. E, para mim, eu tinha essa... para mim, escrever esse livro já foi bastante coisa, assim, foi um belo de um desafio. E aí, quando eu escrevi e ele começou a me trazer esses frutos, que são os cursos, e a gente volta para isso, foi uma coisa muito natural, não foi uma coisa que eu busquei, foi uma coisa muito natural que aconteceu. E eu adoro quando acontece esse tipo de coisa na minha vida, porque se é natural é porque quase que era para acontecer, sabe? É um desejo meu e uma coisa que veio de fora, um pedido, vamos dizer, e aí as coisas se juntam. Então, o que ele trouxe para mim foi coisas muito boas, de cursos e oficinas, e começar a falar um pouco mais sobre isso, né? Raquel Matsushita, autora de Fundamentos Gráficos para um Design Consciente. Você tem expectativa de mais desdobramentos desse livro, ou talvez desdobramentos dos desdobramentos que acabaram sendo coisas muito importantes, né? Cursos, oficinas, a regularidade deles. Tem já algum desenho de alguma possibilidade de uma nova atividade que você esteja criando? Tudo isso lá na Matriz, o lançamento Sim. de Fundamentos Gráficos para um Design Consciente. Olha, eu gostei muito das aulas, eu gostei muito, assim. Então, o que tem acontecido agora é uma experimentação quase minha mesmo, de ir levando esse curso para diferentes públicos. Então, outro exemplo, eu dei esse curso lá na CBL, lá na Câmara Brasileira do Livro. A CBL, quem era o público? Eram editores, e era outro público completamente diferente do SESC, completamente diferente da periferia e do meu, e do estudo. Então, assim, eu ainda tô levando esse curso para diferentes públicos, né? Agora, se isso vai crescer, desdobrar, por exemplo, um curso maior de 1 ano, eu acho que tudo se fluir naturalmente, e se for esse o desejo, eu acho que sim, eu acho que pode acontecer. Ok. Raquel, você comentou na entrevista anterior, como eu disse, diversos aspectos, como em relação aos interiores, né? Nomes de casas, fazendas, e até o layout mesmo tradicionais, né, de uma chácara, de uma fazenda, com aquelas placas, aqueles nomes. E você mencionou também, que me chamou muita atenção, a permanência do espantalho, né? Porque nós estamos falando das funções de marcas, de logomarcas, de nomes, né, de empresas, do design até, inclusive da parte mecanizada, digamos assim, que está
disponível, cada vez mais sofisticada no campo. Esses aspectos, voltando àquele curso, possível curso que você possa dar nos interiores, ele continua sendo, na sua opinião, são aspectos importantes de se olhar. Agora, como seria uma pedagogia, como seria ministrar um curso abordando esses aspectos? Eu acho que mostra de dentro para fora mesmo, né? Porque você cuidar da placa da sua pousada ou da sua fazenda, você está cuidando do seu, né? Então é de dentro para fora. E aí se eu vou dar um curso, se eu vou falar sobre isso lá, eu venho fazer exatamente o contrário. Eu vou falar de fora para dentro, né? Então eu vou mostrar o que tem e a gente vai conversar e a gente vai trocar o que é isso. Vou dar o panorama e a pessoa vai pegar o que serve para ela, porque nada é uma regra, né? Ela vai pegar o que serve para ela e vai mexer no dela, e ela vai pegar o de fora para dentro. Então eu acho que seria um pouco essa visão, assim, de abrir um pouquinho para a pessoa ter a autonomia o conhecimento nada mais é do que a autonomia, né? A pessoa ter a autonomia de falar, isso aqui eu quero para mim, isso aqui eu quero para mim, isso aqui ficou legal, e usar para si. Usar para si é cuidar do seu, né? E se imagina todo mundo cuidando do seu. Fica uma coisa muito legal, né? Uhum, sem dúvida. Porque daí o todo ganha com isso, né? A parte cuidada, o todo ganha, né? Você teria, Raquel Matsushita, alguma avaliação a respeito do... qual o grau de conhecimento, de intimidade dessas populações, de grupos, né, sociais que habitam os interiores do Brasil, exatamente no sentido do conhecimento, de informações, até do gosto, do ponto de vista do design. Você tem uma avaliação nesse sentido? Puxa, eu não tenho uma avaliação nesse sentido, mas eu tenho uma experiência que eu posso te contar, que foi era uma oficina, era um curso de construção de um livro-imagem, né? E aí tinha uma mulher que ela estava com dificuldade de fazer mesmo, porque ela não sabia construir mesmo uma imagem ou uma narrativa e tal, né? E a gente começou a conversar e eu fiquei com ela mais sentadinha ali mais no particular, que eu achei que dava para entrar mais nela, assim. E ela, no começo, na primeira aula, ela já queria resolver tudo, e fez uma história, só que era uma coisa muito, muito no superficial, muito. A história quase não era dela. Era uma coisa, vou fazer isso aqui, né? E aí eu fui entrando, fui conversando com ela, daí ela foi me contando da vida dela, foi contando que ela se aposentou, ela estava fazendo, sei lá, 5 cursos ao mesmo tempo, aposentou e começou a fazer 1000 cursos, né? Então, a gente foi conversando, eu fui entrando um pouquinho, porque também, né, a intimidade de cada um, a gente não pode invadir, mas à medida que ela me contava, com o que ela me contava, que eu achava, bom, contou porque está se sentindo à vontade, né, para contar até aqui. Então, o que ela me dava de material, eu ia conversando com ela, tentando, não é terapia, né? Era para investir no trabalho do curso, né? Então ela ia me contando essas coisas e eu ia tentando entrar e fazer essa relação do que ela estava me contando para os cursos. Até que chegou uma hora que eu falei assim, olha, me dá a impressão que você aposentou e encheu sua vida, tomou sua vida com tudo para não olhar para dentro, para não olhar para você. E a hora que eu estou te pedindo para você fazer uma narração de um livro, se você não olhar para você, o seu livro não vai impactar o outro. Se você fizer um livro olhando para fora, você está contando uma piadinha aqui, uma piadinha você conta no almoço. Então, se você quiser fazer um livro que toque alguém, que é sempre o nosso objetivo, é isso, é a fusão de quem escreve com a fusão de quem lê. E aquilo que você escreveu, se não toca a você mesma, não vai tocar ninguém. Então, você tem que parar com isso e olhar para dentro de você e procurar alguma coisa ali dentro de você. E ela queria respostas minhas. E eu falei, eu não posso te dar essa resposta. Eu posso te dar uma resposta sobre o uso de cor,
sobre composição de página, mas a sementinha que você vai dizer, e isso tudo que essas respostas todas minhas seriam ferramentas, né? Agora a sementinha do que você quer falar, ela está dentro de você, você tem que parar e olhar dentro de você, e você tem que abrir esse espaço, porque se você não abre espaço, você vai na vida, vai, junta um compromisso com o outro e vai. Aí ela ficou assim. E aí eu falei, bom, vamos ver, né? É uma cartada um pouco, sabe? De você apostar na pessoa. No dia seguinte, ela voltou com uma história linda. Uma história dela, da infância dela. Ela foi buscar lá na infância a sementinha para criar a história dela. E eu fiquei feliz da vida, que eu falei, é isso, tá vendo? Aí eu falei para ela, falei, tá vendo? Você parou, você olhou. Tem que ter coragem, é difícil mesmo. E ainda você se expõe de certa forma. Tudo bem, você torna isso ficção, tem um escudo ali, é ficção. Mas, no fundo, todo mundo sabe que o que mexeu você a escrever um livro ou falar de alguma coisa? É alguma coisa que te inquieta. Tem muito a ver com você, senão não seria autoral. E eu achei lindo, assim, porque ela fez uma história dela, da infância dela, que tinha a ver com a árvore, com a manga, com o pai. E aí começou a desenvolver os desenhos a partir disso. E aí sim eu pude mais ajudar nesse sentido quase técnico, né? Mas ela conseguiu ir lá buscar. Então, nossa, até me perdi, assim, tem a ver com a pergunta? Não, isso é exatamente no sentido do grau de informação, de conhecimento, sim, dos assuntos ligados ao design. Então, esse grau de conhecimento, para mim, não importa, né? Se a pessoa sabe mais, sabe menos, se sabe mais ajuda a trocar. Isso acontece muito nos cursos também. Quem sabe mais tem vontade de contar e fala. E eu acho isso muito legal, porque também está trocando. Ninguém, né? A gente é utopia achar que todo mundo sabe igual. Então, eu acho ótimo. Quem não sabe nada de nada, é muito legal, porque também vem pergunta que você fala, nossa, a pessoa pensou nisso, você já nem pensa mais. Então, ela também te surpreende com as perguntas delas super virgens, assim. Então, eu acho que não é impeditivo nenhum ter esse grau de conhecimento ou desconhecimento, né? Não acho. Perfeito. Raquel, alguma outra obra voltada para o design você tem em mente? Você gostaria de... sei lá, fazer um outro tipo de abordagem e publicar, ou, como você disse, talvez alguns complementos para esse fundamentos gráficos para um design consciente? Eu acho que... Ou você está satisfeita? Porque também é uma boa hipótese, né? Eu estou bem satisfeita com ele. Assim, eu acho que se tivesse uma reedição, eu incluiria algumas coisas de hoje, do digital, né? Embora, por exemplo, aplicativo literário, né? Que seria o livro digital. Eu não tenho cacife para fazer, eu não sou pesquisadora nisso. Então, eu acho que o digital eu incluiria mais na área gráfica mesmo, né? E aí, não sei se eu teria tanto a mais para dizer. Sim, teria algumas pílulas para dizer, mas não sei se valeria a pena um outro projeto. Eu estou bem satisfeita com ele ainda. Eu uso ele como consulta, o meu próprio livro, é engraçado, né? Porque é muita coisa, eu não lembro de tudo. Às vezes eu vou lá olhar, né? Mesmo. Tem até um post-it em algumas páginas, já que eu consulto sempre, né? Então, eu não sinto essa necessidade em mim ainda de fazer uma nova obra falando sobre design, assim. Mas pode ser que ocorra isso, mas por enquanto tá tudo pacificado. Por enquanto, sim. Eu estou em paz, né? Tá ótimo. Raquel, muito obrigado pela sua vinda ao programa. A gentileza de voltar Jorge. Aqui em Campo das Artes. E aí a gente pôde esmiuçar nessas possibilidades de tratar com o público, de desenvolver cursos e outras hipóteses que a gente até aqui nem imaginou, né? Sim, verdade. Isso que é bom, né? Essa troca, né? Porque a gente abre para coisas impensadas, né? Exato. Eu agradeço muito o convite, Jorge. Foi um prazer voltar. Campo das Artes, o programa que conecta as manifestações artísticas e culturais e o campo, volta na próxima quarta-feira, às 17 horas, com uma nova entrevista. Até lá.
Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Campo das Artes. Apoio, Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar.